Segundo período, boa tarde, com efeitos de boa noite, tudo bem? Tema de hoje, exclusão de ilicitude ou excludentes de ilicitude. Talvez seja o tema mais importante depois de dolo e culpa como elemento subjetivo. Por quê, pessoal? As excludentes são aquelas que tiram a ilicitude do fato, certo? Como assim? Momentos em que a pessoa age e não está sujeito à aplicação da lei, legal? Isso está no artigo 23. Vou fazer gravações separadas para não estender muito, para não ficar pesado para vocês, tudo bem? Artigo 23. Veja o que reza o artigo 23. Não há crime, olha bem, pessoal, exclui o crime, tá? E não a culpa, tá? Não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 1, em estado de necessidade. Vou explicar para vocês depois o que é estado de necessidade. 2, em legítima defesa, própria ou de terceiro ou até patrimonial, vamos ver depois também. E em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de um direito. Tudo bem? Não há crime nessas situações. Então, são 3 os institutos das excludentes de ilicitude. Primeiro deles é estado de necessidade. Segundo, legítima defesa. Terceiro, estrito cumprimento de dever legal. Tudo bem? Beleza aí? Vamos ver no artigo que ele tem um parágrafo que diz: excesso punível, aquilo que excede a necessidade de defender-se. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso. Excesso é aquilo que ele agiu sem a necessidade, seja doloso, seja culposo. Tudo bem? Legal? O que é o conceito de ilicitude? Aquilo que é contrário à lei, ou seja, antijurídico. Legal? O ilícito é antijurídico. Por quê? Porque é contrário à lei. Legal? O ilícito. E, quando é excluído, deixa de ser ilícito e passa a ser legal e não é contrário à lei. Tudo bem? O primeiro deles é contrariedade a uma conduta. Isso é algo ilícito. Contrariou uma conduta, contrariou a uma conduta típica, estampada no tipo penal. Tudo bem? Contrariou. Espera, mas matou alguém. Ele matou alguém, será punido ou não será punido? Depende. Se excluir a ilicitude, o ato foi legal. Beleza? Exemplo, em legítima defesa. Tudo bem? B. Lesão ao bem jurídico protegido, ou seja, ilícito quando você afeta um bem jurídico. Exemplo, você bateu o carro num poste. O poste é um patrimônio público, certo? Vamos perceber que se agiu com dolo ou com culpa, há um ilícito aí, que é um crime de dano. Tudo bem? Ou ainda, subtração de coisa alheia. Subtração é um crime de furto ou roubo ou apropriação, ou ainda concussão quando se trata de coisa pública. Tudo bem? Quando é que se exclui? Quando qualquer dos 3 institutos que falamos aí esteja presente na conduta. Legal? Quando se trata de excludente, pessoal, afasta um dos elementos do crime. Qual seria ela, pessoal? O dolo ou a culpa. Legal? O dolo ou a culpa, por exemplo. Tudo bem? Então, consequência, deixa de ser crime. Legal? Tudo bem? A classificação das excludentes é prevista na parte geral. Ela está no artigo 23, 23.1, 23.2, 23.3 e ainda nos artigos 24 e 25. Tudo bem? E mais, os estados de necessidade, vocês vão perceber que o estado de necessidade, ele é uma situação em que não se trata de uma defesa legítima, mas assim uma necessidade devido a um nefasto qualquer, um fenômeno. Legal? Exemplo, no meio de uma enchente, quando você é obrigado para se salvar ou para socorrer alguém, apropriar-se de uma coisa que não é sua. Porém, a apropriação não é para si, e sim para se livrar. Legal? Tudo bem? Veja bem, essa previsão de ilicitude você vai identificar no caso concreto. Por exemplo, agiu em legítima defesa própria. Como assim? Estava sendo agredido, se defendeu. Ao se defender, machucou outra pessoa. Então, não há aí ilicitude no fato. O fato que ele agiu está excluída a ilicitude. Espera, mas na lei diz matar alguém é crime. Tudo bem, mas matar em legítima defesa não é. Tudo bem? Outra coisa, alguns pressupostos fáticos que sustentam a exclusão de ilicitude devem durar durante todo o tempo. Como assim, pessoal? Eu não posso me defender depois que passei a não ser mais agredido. Isso é o excesso.
Esse excesso é punível. Exemplo, eu estou sendo agredido e, nessa defesa, eu excedo a necessidade de se defender. O que eu excedi, eu respondo criminalmente por isso. Tudo bem? Outra coisa que exclui, pessoal, a ilicitude do fato é consentimento do ofendido. O que é consentimento do ofendido? Vamos pensar, por exemplo, pessoal, eu pego um objeto de alguém, certo? Mas aquele alguém consentiu. Se ele consentiu, tá legal, aquele ato, tudo bem? Um outro exemplo muito claro em nossos dias, pessoal, são os crimes contra a liberdade sexual, tá? O que que difere